Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado por dedicar tempo para acompanhar essa obra artística. Meu nome é Luiz Manuel e eu vim aqui compartilhar uma contrapartida virtual ao edital Bolsa Canoas Cultural 2021. Mas para fazer isso, eu gostaria de pedir para você que nós utilizássemos a sua imaginação. O que eu vou compartilhar aqui hoje é um roteiro de cinema que eu escrevi lá em 2021, ainda durante a pandemia, inspirado por uma experiência pessoal que aconteceu lá em 2016 e me fez refletir sobre como a vida é um sopro. Então agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e junto comigo imaginar essa história. Sopros. Roteiro para curta em animação por Luiz Manuel. Tela branca. Som de ventania. O vento sussurra dizeres incompreensíveis. Estamos diante de um mundo preto e branco. Aos poucos, surgem algumas imagens. Calçada de um cemitério. Dia. Árvores balançam tranquilamente como se dançassem de forma natural, se movimentando em uma primavera com ares outonais devido à presença do vento. Folhas secas e contorcidas estão espalhadas pelo chão. O sopro faz algumas folhas se desprenderem das árvores e viajar de um lado para o outro de forma aleatória. A dança de uma folha entra em foco, mas é interrompida ao tocar no chão. Quando parece que ela se moverá novamente, um carro a esmaga ao estacionar. Fila de carros estacionadas no cemitério. Dia. 3 pessoas saem do carro. Por último, pela porta traseira, no lado da via, um homem de 30 anos sai. Ao fechar a porta, seus olhos passam a visão do outro lado da rua e identificam uma parada de ônibus em frente a uma funerária chamada Anjos da Guarda. Uma brisa gelada repentina vindo das árvores na calçada. Toca o rosto do homem. Ele direciona seu olhar para as árvores. O vento sussurra dizeres incompreensíveis. O homem ouve e olha para os lados, curioso, como se procurasse a fonte do som. Ao olhar para a calçada, ele se detém na copa de uma árvore e algumas folhas se desprendem com uma força maior, gerando um movimento diferenciado que chama a atenção dele. O vento sussurra dizeres incompreensíveis continuamente. As folhas se movimentam pelo espaço e o homem as observa, tendo apenas o céu como paisagem de fundo. Elas começam a cair e seu olhar as acompanha fixamente. As folhas estão bem no meio da rua, na altura dos olhos do homem. Os sussurros cessam e, nesse momento, o homem percebe que a parada de ônibus que havia visto anteriormente agora está na coloração roxa. Ele arregala os olhos, surpreso. Um caminhão passa em frente à parada, buzinando muito alto para um carro, dissipando as folhas antes que elas toquem o chão, assustando o homem com aquele barulho. Após a passagem do caminhão, o homem olha novamente e vê aquela parada nas cores preto e branco. Ele não entende. Um homem velho, 70 anos, faz sinal para eles entrarem no cemitério. As folhas dissipadas pelo caminhão ganham ar novamente e, aos poucos, se transformam em pequenas bolhas da água fervendo. Interior de uma cozinha. Dia. Do interior de uma panela, vemos a tampa sendo aberta. Aparece o rosto de uma mulher, 65 anos, que some e retorna com uma faca. Dentro da panela,
há batatas e ovos. Ela espeta uma, que desliza da faca com lentidão para o interior. Ela tampa. Rapidamente se direciona para a mesa no centro do cômodo. Há várias folhas com escritos à mão ao redor de uma máquina de escrever, além de uma xícara de chá com fumaça saindo dela. Ela senta, respira fundo, inspirando e expirando o ar várias vezes. Som de respiração. Aos poucos, ela se sereniza. Enquanto vemos a mulher de perfil respirando, é possível perceber ao fundo uma estante com um gato parado, olhando atentamente para a mulher. Há um computador notebook, algumas fotografias e muitos livros. Vemos o nome Teresa Urias em algumas das capas nas laterais. Ao lado, um pequeno altar religioso com uma vela de 7 dias acesa junto da imagem de Ansan, orixá dos ventos, e várias pequenas pedras ao redor. O gato a observa na máquina de escrever. Ele mia. A mulher olha para ele, sorri e se tranquiliza. Volta o olhar para a máquina e começa a escrever. Vemos a folha sendo escrita. Na poeira cósmica estelar, eu venho, e para ela retornarei. Sopros, um livro de Teresa Urias, em memória de... Um som de buzina muito alto invade a casa, assustando a mulher que olha para a janela da cozinha com vista para a avenida movimentada, buscando a fonte do barulho. Identifica ao longe um caminhão fugindo da vista, muitos carros estacionados e algumas pessoas passando. Sua visão encontra a panela com vapor empurrando a tampa para cima. Vai até o fogão, apressada, fazendo ruídos de xingamentos incompreensíveis para si mesma e desliga a boca do fogão. Acende a luz do forno e coloca o rosto na porta. De dentro da geladeira, vemos um bolo com o número 65. A porta é aberta pela mulher, que pega gelo na parte de cima. Escorre a água da panela na pia. Liga a torneira, coloca o gelo na panela e descasca as batatas. Ela está animada e cantarola de boca fechada. Vemos ao fundo a mesma estante com algumas fotografias. Em uma delas, a mulher está abraçada em 2 pessoas que parecem ser seus filhos e 2 netos. E atrás está escrito com balões: "Parabéns, Teresa". Em outra, há um homem de sua idade que segura um pequeno gato no colo. Os 2 riem muito. Ela olha para ele e nesse olhar vemos alegria. Ela ri para o alto. Agora ela pega um ovo e com uma colher de chá dá batidas cuidadosas ao redor de toda a casca, mas sente algo errado com o ovo. Uma brisa suave e gelada entra pela janela. O gato solta um miado e vai em direção à sua dona, entrelaçando-se entre suas pernas. Ela se arrepia e deixa o ovo cair na pia. Ao olhar para baixo de relance, vê os olhos de seu gato na cor azul esverdeada. Ela se surpreende. O despertador toca e ela se assusta com um som repentino e o desliga. Ao olhar novamente para os olhos do gato, eles voltam a ser preto e branco. Ela fica sem entender. Na pia, percebe que o ovo estava podre. Vai até a lata de lixo, deposita as cascas e depois fecha. Escuridão. Interior de um banheiro dentro do cemitério. Dia. A lata do lixo do banheiro é aberta e vemos um lenço sendo jogado. Os olhos do homem estão levemente inchados. Cabisbaixo, ele joga água no rosto algumas vezes. Passa as mãos pela face devagar e com força. Enquanto se olha no espelho, respira fundo e chacoalha as mãos, tirando o excesso de água, como se quisesse livrar-se de algo. A porta do banheiro, encostada, abre sozinha de maneira devagar, e a mesma brisa gelada invade o recinto. O vento sussurra dizeres incompreensíveis. No lado de fora,
Uma senhora passa em frente ao banheiro com flores violetas, fato que ele nota pelo espelho. Imediatamente ele vai até a porta e quando avista a mulher, as flores voltam a ser preto e branco. Uma outra mulher, na porta da sala do velório, faz sinal para ele ir até ela. Sala do velório, interior, dia. Um caixão aberto com uma idosa em seu interior ocupa o centro da sala. Algumas pessoas estão sentadas em cadeiras pelos cantos. Ao fundo, um altar com flores e um enorme quadro da falecida sorrindo. Uma fila de outras pessoas se despede. No final, a mulher está de braços dados com esse homem, e à medida que a fila avança, ele fica mais nervoso. Desvia o olhar de dentro do caixão a todo custo. Chega a vez deles. A mulher coloca sua mão sobre a da senhora e esboça um sorriso doce. Ao chegar a vez do homem, ele não consegue prosseguir. Fica paralisado, imóvel, sem olhar para o caixão. Jardim do cemitério, externo, dia. A senhora e o homem, ainda criança, estão sentados abraçados embaixo de uma árvore. Ela lê um livro para ele, que observa curioso. Próximo deles, há algumas lápides. Sala do velório, interior, dia. O homem deixa a sala. A mulher que o acompanhava apenas o observa saindo com uma expressão de pesar. Área externa do cemitério, calçada, exterior, dia. Ao sair, o homem começa a correr e vai em direção à saída do cemitério. Quando chega na calçada da rua, para ofegante. Com o corpo inclinado para baixo, ele chora, colocando as duas mãos no rosto. Cozinha, interior, dia. As mãos sobre o rosto da mulher com o corpo inclinado revelam sua expressão, uma grande gargalhada. O armário está aberto e vemos a cestinha de ovos vazia. Ela fecha as portas do armário fazendo sinal de negação com a cabeça em que dá leve batidas com sua mão. Vemos algumas folhas perto da máquina de escrever preenchidas. Em cima da pia da cozinha há várias travessas com comida que ela vai cobrindo com panos de prato. Ela olha no relógio e de maneira bastante apressada sai do cômodo. A mesma brisa gelada invade a casa pela porta principal entreaberta. O vento sussurra dizeres incompreensíveis. O gato mia. A mulher retorna devagar com sua bolsa e suas chaves, olhando para a porta. O gato está na mesa ao lado da máquina de escrever e brinca com sua patinha no ar e deita sobre os escritos da mulher. Ao olhar para a rua, a mulher visualiza um carro vermelho parado. Caminha rapidamente em direção à porta que vai se fechando com o vento. O gato se coloca entre suas pernas e a desequilibra, provocando sua queda. Ela olha para o gato, verificando se o machucou. Levanta e ao abrir a porta, o carro parado está em preto e branco. Ela não entende. Seu gato a acompanha entre as pernas, miando. Ela o pega no colo e o afaga de maneira afetiva. Ele se roça nela o tempo todo. Ela o deixa no chão, sai e antes de fechar a porta, para. Olha para dentro na direção da estante, manda um beijo e assopra. Imagem da fotografia da mulher e o homem sorridente, atrás da vela. A vela acesa em seu altar é apagada pela brisa. A fumaça do pavio viaja pelo ar e se transforma na fumaça de um palheiro que o homem fuma. Parada de ônibus. Externo. Dia. O homem está fumando um palheiro, quase sem expressão, sentado no banco. Ele olha fixamente para o cemitério. Apressada, a mulher se aproxima da parada. O homem levanta e se encosta no cano da parada, deixando um lugar para a mulher, que senta de maneira aliviada. O homem apaga o palheiro e nota as folhas se movimentando no outro lado da calçada,
da mesma forma como quando chegou no cemitério. A mulher olha para a via como quem espera por uma condução e percebe o homem que parece desconectado. Ela mira para a direção do olhar dele. As folhas esboçam um leve sorriso. A brisa gelada surge novamente. O vento sussurra dizeres incompreensíveis. As folhas começam a adquirir a coloração vermelho tijolo. Os dois se surpreendem e notam que ambos estão observando aquilo. Eles se olham, a mulher sorri, e pela primeira vez naquele dia, o homem também. Antes mesmo que haja tempo para algo ser dito, a visão periférica da mulher identifica o carro vermelho que havia visto antes, vindo de maneira desgovernada em direção à parada. Ela regala seus olhos. Escuridão. Parada de ônibus. Externo. Dia. Aos poucos a mulher vai abrindo os olhos. Tudo está embaçado e girando. Vemos o carro vermelho grudado de frente em um muro. A mulher percebe um vulto à sua frente. Aos poucos a imagem vai ganhando foco. Alguém está ao celular. Inúmeras pessoas estão ao longe olhando. A mulher identifica o homem na sua frente. Ele está ajoelhado no chão segurando a sua mão. Ele desliga o telefone e volta a olhar para ela. Ela respira ofegante. Balançando a cabeça, ele faz sinal de que tudo ficará bem. Ela está olhando fixamente para ele. Ele olha para suas mãos dadas, fazendo sinal com a cabeça para ela, que aperta. Ela sorri de maneira esforçada. O vento sussurra dizeres incompreensíveis. Atrás do homem, ao fundo, no alto das árvores, ela percebe absolutamente todas as folhas caindo. A coloração vermelho tijolo se transforma em muitas outras cores. As folhas caem em movimentos circulares. O homem nota o olhar dela e se vira, percebendo a mesma cena. As folhas caem e começam a circundar os dois e aos poucos os separam, de modo que suas mãos se desprendem. As folhas envolvem apenas a mulher, que flutua pelo ar. Ela deixa de estar na coloração preto e branco e agora reluz em diversas cores. O homem estende com esforço a mão para ela e quando está prestes a alcançá-la, as folhas aumentam a sua força ao redor da mulher e vemos de baixo para cima ela sumindo conforme as folhas passam pelo seu corpo. Ele fica só, no vazio com algumas folhas caindo. Ajoelha-se e entrega o corpo ao chão e chora. Uma brisa surge. O vento não diz nada. O homem percebe e para de chorar. As folhas começam a se movimentar no chão. Aos poucos ele ouve um miado. Ele vê então uma porta e vai até ela. Cômodo, interior, dia. O homem abre a porta de maneira devagar. Dentro, ele nota a fonte do som. Um gato em cima de uma mesa ao lado de uma máquina de escrever com alguns escritos, olhando fixamente e miando para ele. Ele caminha até o gato, que dá sua patinha para ele no ar. O gato deita e rola sobre os escritos e ele consegue ler. Sopros, um livro de Teresa Urias. De repente ele vê a mulher, vindo de um cômodo com uma bolsa e chaves na mão. Ela está com uma expressão de estranhamento e olha para a porta. Ele se anima e vai em direção a ela, mas ao tentar tocá-la, atravessa o seu corpo. Ele observa a mulher caminhando rapidamente em direção à porta, que vai se fechando com o vento. O gato se coloca entre as pernas dela e a desequilibra, provocando sua queda. Ela olha para o gato, verificando se o machucou, levanta e abre a porta. O homem observa. O gato dela a acompanha entre as pernas miando. Ela o pega no colo e o afaga de maneira afetiva.
Ele se roça nela o tempo todo. Ela o deixa no chão, sai e antes de fechar a porta, para. Olha para dentro na direção do homem. O olhar dela parece estar olhando para o seu. Ela manda um beijo e assopra. Nesse momento, as folhas invadem a casa e o circundam. Até que... luz branca forte. Ele cai para trás em uma pilha de folhas espalhadas no chão, embaixo de uma árvore. Cemitério. Externo, dia. O homem está deitado em uma pilha de folhas, olhando para o topo da árvore, acompanhando seu movimento. O gato o acompanha. Ele parece muito tranquilo. Vemos ao seu lado um mini buquê de flores delicadas e um livro intitulado Sopros. Ele se levanta e caminha em direção a uma lápide. Ao colocar as flores na lápide, elas adquirem coloração amarelada. Uma brisa suave, extremamente agradável, toca o rosto do homem. As flores continuam amarelas. Ele inspira fundo, tranquilamente, expira e sorri. Fim. Sopros. Um roteiro para curta em animação por Luiz Manuel.